Olá, tudo bem? Nesse vídeo de VBNet, nós vamos ver como pegar dois arquivos CSV e transformar num banco de dados usando um dataset. Eu clico aqui em clientes, vem essa tabela, vem esse banco de dados. Clico em títulos, vem esse daqui. E na junção, eu consigo unir os dados deste arquivo CSV com esse arquivo CSV usando o dataset. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, eu vou usar o 2022, mas você pode usar o 2019 se quiser. Criar um projeto, aqui na linguagem Visual Basic, Windows e área de trabalho. Vou digitar aqui Forms. Aí vai ficar aqui o aplicativo do Windows Forms, .NET, que é o mais recente, e aplicativo do Windows Forms, .NET Framework, é o mais antigo. Você pode selecionar qualquer um dos dois, eu vou selecionar o .NET, próximo. Aqui é o nome da aplicação. Se você selecionou o .NET Framework, aqui já tem o criar, você clica nele. Do contrário, próximo. Se você está usando o Visual Studio 2019, você vai ter o .NET 5 ou NET 5. Eu vou selecionar o NET 6. Criar. O Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Aqui no Windows Explorer, eu tenho em C, dados, contas receber, dois arquivos CSV. Eu vou utilizar esses dois arquivos na aplicação. Vou clicar o botão direito do mouse, abrir com o bloco de notas. Clientes. Tem dois campos, é um CSV. Um arquivo CSV tem os campos separados por vírgula. Então, tem aqui o ID e o nome do cliente. O ID, ponto e vírgula, e o nome do cliente. Então, eu voltei para a aplicação, Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Vou clicar o botão direito aqui e vou adicionar a primeira classe. Adicionar classe. Clientes. Enter. Na classe clientes, eu coloquei duas propriedades, o ID como inteiro e o nome como string. O ID corresponde a essa coluna e o nome a esta daqui, do arquivo cliente CSV. Agora, eu vou abrir esse arquivo aqui, títulos, abrir com. Esse aqui já tem várias colunas aqui. Eu vou fazer essa classe e explico na classe. Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Clique o botão direito adicionar classe. Títulos, Enter. Vou colocar as propriedades. A classe títulos tem essas propriedades. Cada uma delas corresponde a uma coluna. Cada coluna é separada por ponto e vírgula, aqui no arquivo títulos CSV. Então, esse é o ID. Esse 4 aqui é a fatura. Esse é o número da parcela. Esse daqui, ó, é o valor da parcela. Esta é a data de vencimento. E a última coluna está aqui vazia, porque esse dias ele será calculado. Agora eu vou no gerenciador de soluções, vou clicar o botão direito do mouse, adicionar um módulo. Módulo. Vou deixar este nome aí mesmo, adicionar. No módulo eu coloquei essa constante chamada pasta, que tem essa rota aqui. Essa rota é a rota onde estão meus arquivos CSV. C, dados, contas receber. Você vai pôr aqui nessa variável onde você colocou os arquivos CSV. Agora eu vou voltar aqui na classe clientes. Qualquer coisa você clica aqui em gerenciador de soluções e dá dois cliques em clientes. Vai para o mesmo lugar. Eu vou criar um método aqui para ler aquele arquivo CSV de clientes. Eu vou parar e já volto. Então, esse daqui é o método obter clientes. Ele começa aqui. E
termina aqui. Voltando aqui para cima, eu tenho aqui, ó, o Stream Header, está em vermelho. Coloquei o mouse em cima, mostrar possíveis correções, Imports, System I/O. Aí ele colocou a namespace aqui em cima. O método obter clientes, que foi implementado como uma função, vai fazer o quê? Vai devolver um data table. Aqui eu estou instanciando um data table. Esse vai ser o nome do meu data table. Esse é o nome da variável, o nome do objeto. Isso aqui é um outro nome que eu vou usar mais para frente. Eu estou criando esse data table com uma coluna ID e outra coluna nome. O tipo dessa é um inteiro e o da outra é um string. E aqui eu estou criando uma chave primária a partir da coluna ID. Para frente eu vou explicar o porquê dessa chave primária. Aqui eu vou ler o arquivo cliente CSV, que está nessa pasta aqui. Isso aqui é uma constante que está aqui no módulo, essa constante aqui. Então aqui, ó, ficou c:/dados/contas receber /cliente CSV. Que é esse arquivo aqui, ó. Cliente CSV. Então aqui está abrindo o arquivo. E aqui começou a ler. Leu a primeira linha e vai continuar lendo enquanto a linha não for nula. Aqui nesse trecho, cada vez que ele ler uma linha, ela está separada, as colunas estão separadas por um ponto e vírgula. No caso só tem duas, então só tem um ponto e vírgula. Ele vai quebrar isso daqui em colunas. E vai encaixar certinho aqui, ó. Esse 2 aqui no ID, esse Alexandre aqui no nome. Se tivesse 10 colunas e aqui tivesse 10 colunas, também ia dar certo. Aí vai ler a próxima linha, vai voltar e ver se essa linha tinha algum conteúdo. Se tinha, vai fazer a mesma coisa. Então ele vai percorrer esse arquivo aqui. E no final ele vai ter o quê? Ele vai adicionar cada uma dessas linhas numa linha do meu data table que eu instanciei aqui, ó. O DT clientes. No final ele vai devolver esse data table para quem chamar esse método aqui. Eu vou aqui no gerenciador de soluções. Se não estiver aparecendo, pressione o Ctrl Alt L. 2 cliques aqui no Form 1. Ctrl Alt X para a caixa de ferramentas. Eu vou arrastar para o formulário um Data Grid View. Redimensionei. Vou arrastar um botão agora. Com ele selecionado, pressiona o F4. Eu vou chamar de BTN clientes. Vou pôr uma fonte maior só para ficar bem visível. E na propriedade texto, clientes. 2 cliques aqui no botão clientes. Coloquei esse código aqui no botão. Instanciei um objeto da classe clientes. Estou chamando o obter clientes, que é o método que nós acabamos de fazer. Ele vai devolver um data table que está sendo associado ao data source do Data Grid View. No final vai mostrar os dados aqui no Data Grid View. Vou executar. Vou clicar em clientes, está aí. Vou parar a aplicação. Vou no gerenciador de soluções, vou na classe títulos e vou também fazer o mesmo método, só que agora para o arquivo de títulos. Este é o método obter títulos, começa aqui e termina aqui no end function. Também é uma função, aqui fica vermelho, coloco o mouse em cima, mostrar possíveis correções, import system I/O. Ele colocou a namespace aqui em cima. Então, obter títulos vai devolver um data table. Estou instanciando um data table com o nome DT títulos. Esse nome eu vou usar internamente, depois eu explico. Aqui estou adicionando algumas colunas. ID, nome, fatura, parcela, valor, vencimento.
Cada uma dessas colunas corresponde a uma coluna aqui, exceto o nome que não tem aqui. Depois nós vamos ver como vai preencher esse nome. Aqui estou declarando a chave primária para esse data table, dt títulos. Vai ser formada, é uma chave composta, formada pela fatura e o número da parcela, que é o número da nota fiscal e a parcela. Isso nunca vai se repetir. Aqui é a mesma coisa que no outro método. Aqui é a pasta onde está esse arquivo. Está lendo a primeira linha. Se encontrar alguma coisa na primeira linha, vai fazer o split, que é o quê? É dividir isso daqui em colunas. Só que agora ele vai guardar em col. Por quê? Porque a hora que eu for adicionar nas linhas do data table, eu não posso adicionar essa daqui, que esse daqui é o nome. E o nome não tem aqui. A gente vai ver como que a gente vai resolver isso depois. Então, voltando aqui, onde inclui a linha no data table, então está colocando a coluna 0, a coluna 0 é o ID, a próxima coluna é o nome, vai ficar vazia, aí a coluna 1 é esse daqui, que é a fatura, deixa eu ver se é a fatura mesmo, é a fatura. A 2 é a parcela, aquela 3 ali é o valor, depois é a data e os dias que vai ser um cálculo. Não está aqui ainda. Vai fazer o try catch porque está acessando o disco e isso pode dar errado. E vai retornar o data table que ele leu aqui do arquivo títulos CSV. Só para a gente confirmar, nós vamos de novo no form, no design, Ctrl C, clica no formulário, Ctrl V, pressiona o F4 com o botão selecionado. Esse é o BTN títulos. O texto é títulos. 2 cliques. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora obter os títulos, pronto. Vou salvar, vou executar para ver se está tudo ok. Vou clicar aqui em títulos, está aqui os títulos. E essa coluna aqui do nome ficou vazia. Veja que esse aqui é um cálculo. Qual é esse cálculo? Aqui, em títulos. Eu acho que eu esqueci de falar, né? Está aqui, Ele está pegando a data que está lá no arquivo, essa data aqui, e está subtraindo de hoje. E está pegando a quantidade de dias. É isso que aparece aqui. Por que tem menos 76? Porque aqui é dia 4/12/2022, nem chegou. Hoje é 19/9/2022. Então, falta 76 dias para vencer. Esse está com 311 dias já vencido. Só ver a data. Aqui está o clientes. Só que isso aqui são 2 data table, ainda não tem um dataset aqui. Eu vou parar a aplicação. Vou fazer assim, vou fechar tudo aqui. Vou aqui no gerenciador de soluções, ou pressiono Ctrl Alt L, clico o botão direito, adicionar classe. Vou chamar essa classe de base de dados. Então, eu criei esse método, obter dados, é um function, vai devolver um dataset. Aí eu instanciei um objeto cliente chamado dt e vou chamar aquele método obter os clientes. E vai ficar onde? Vai ficar aqui nesse objeto dt clientes. Na verdade, aqui é aquela table que tem os clientes. E aqui é a dos títulos. Agora eu vou pegar essas 2 tabelas e vou colocar dentro desse dataset. Coloquei esse trecho aqui agora. Estou instanciando um dataset chamado base dados. Aí estou adicionando a tabela dt clientes dentro desse dataset. E depois a tabela de títulos. E estou retornando esse dataset, que contém 2 tabelas nele. Para satisfazer aqui, o retorno de um dataset. Perceba que aqui, esse dt, eu estou usando só para chamar este método da classe clientes. E esse dt2, a mesma coisa, só que com títulos.
Então eu posso simplificar isso aqui. Tiro daqui, coloco aqui, essa linha morre. É a mesma coisa, só que está escrito numa única linha. Um encadeamento de métodos. Aqui o método construtor, seguido do obter clientes. E aqui é a mesma coisa. Agora eu vou fazer um relacionamento entre essa tabela e essa tabela. Porque eu preciso pegar o nome do cliente aqui na tabela títulos, que não tem, está em branco. Então vou pôr um código aqui. Adicionei essa linha aqui, antes de eu retornar à base de dados. O que eu estou fazendo aqui? Estou criando uma chave estrangeira para a tabela títulos. E o relacionamento dela é com a tabela de clientes, na coluna ID. E na tabela títulos, a coluna também é ID. Isso significa que esse ID aqui, ó, de clientes, tem o mesmo significado que esse ID aqui em títulos. Aqui é o ID do cliente, não é o ID do título. O título ele é identificado pela fatura mais parcela, que está aqui na chave primária. Voltei aqui para a base de dados. Agora eu vou fazer assim, ó. Aqui no gerenciador de soluções, o Ctrl Alt L, no formulário. Vou pressionar a tecla F7 para ir para o código. Aqui no início da classe, ó, fora dos métodos, eu declarei um campo chamado base de dados. Ele é do tipo dataset. Eu vou criar aqui, ó, o construtor. Construtor em VB é sempre a subnil. Ele não tem nome. Aí dentro do construtor, eu vou instanciar a esse objeto aqui. Aqui está só declarado. Pode ver que não tem new. Então, instanciei. Vou pegar ele agora. Estou chamando aquele método do dataset obter base de dados. Isso significa que esse campo aqui da classe form1 é um dataset, que está aqui declarado, né? E já contém os dados que estão lá no base de dados, que está aqui, ó, nas duas tabelas. Então, ele já contém dados das duas tabelas, como se fosse um banco de dados. Eu vou pôr um breakpoint aqui, ó, nessa coluna cinza. Tem que ficar vermelho. Ele vai parar aqui, o programa vai parar a execução aí. Vou executar. Ele executou e já parou aqui, ó. Ficou amarelo. É a hora que ele parou, é a hora que ficou amarelo. Vou pôr o mouse em cima aqui, ó, no base de dados. Se eu fizer assim, ó, ele não tem nada. Vou pressionar o F10 uma vez, ele já passou. Então agora ele já executou. Então eu vou pôr aqui, ó, em exibir dataset visualizer. Aí apareceu aqui, ó, a tabela clientes. Se eu clicar aqui, ó, aparece a tabela títulos. É a outra tabela. Todas as duas estão dentro do dataset base de dados, underline base de dados. Então tá beleza. Os dados estão vindo aqui. Esses são os dados que estavam dentro do meu arquivo CSV. Vou parar a aplicação, fechar, e aí sim eu posso parar. Vou tirar o breakpoint. Agora eu vou voltar aqui, ó, e vou aqui em clientes. Não vou fazer mais assim. Vou fazer desta maneira aqui, ó. Aqui eu vou pôr um null. Note. Por quê? Porque eu vou limpar esse data grid view toda vez que eu clicar aqui, para depois associar ele a alguma tabela. E você vai entender o porquê já já. Aí vou pegar esse carinha aqui, ó. Vou pegar o base de dados. O base de dados é o dataset que contém as duas tabelas. Vou pegar aqui, ó, tables.
Aqui é clientes. Agora eu estou usando aquele nome que eu coloquei aqui, ó. Gerenciador de soluções, clientes. Esse nome eu estou usando. É esse aqui. Então aqui está feito. Vou copiar essas duas linhas. Voltei aqui para o design, vou em títulos e vou colocar aqui, ó. Só que aqui é títulos. Vou salvar. Vou aqui, ó, na classe títulos, só para te mostrar que eu estou usando esse nome aqui, não é esse. Aqui, ó. Eu vou executar agora para você ver. Posso clicar aqui em clientes, eu vou ter os clientes. Posso clicar em títulos, eu vou ter os títulos. Algumas coisas já estão acontecendo aqui, ó. Então veja, o ID é chave primária. Então se eu fizer isso aqui, ó, e tentar sair, eu já vou ter uma exceção lançada. Por quê? Porque violou a chave primária. Se eu colocar aqui, eu consigo. Então aqui eu estava violando a chave primária. A mesma coisa aqui em títulos. Eu vou aqui no final. Só que a chave primária aqui é composta e é a fatura e a parcela. É só vir aqui em títulos e ver aqui, ó. Estou aqui, ó, na classe títulos. No método obter títulos. Aqui eu tenho a chave primária. Ela é uma chave composta de fatura com parcela. Fatura e parcela. Eu vou usar, ó, essa aqui de baixo, ó. Vou usar aqui 133. Vou usar 161. 1. Ó, vou tentar sair. De novo, eu estou recebendo uma violação de chave primária. Aqui, ó, na constraint, eu violei uma regra. Já está presente essa chave primária. Mas vamos supor que eu colocasse assim, 161, 3. Colocasse um valor aqui, ele vai deixar, porque não está violando a chave primária. Aí eu ia esquecendo, vou mostrar mais uma coisa. Observa aqui em títulos, ó. Eu tenho aqui o 3, tem dois títulos. Esse aqui é o cliente 3. Esse ID é do cliente. Eu vou aqui em clientes, vou selecionar a linha do 3 e vou pressionar o delete. Eu apaguei. Se eu for em títulos, ele já apagou todos os títulos do cliente 3. Veja aqui o 4, o 5. Tem até aqui, ó, tem 4 títulos. Se eu eliminar aqui o 5, ele vai eliminar aqui também. Por quê? Porque tem uma chave estrangeira fazendo esse vínculo. Se eu for aqui em base de dados, tá aqui, ó. Obter base de dados na classe base de dados. Eu tenho uma chave estrangeira fazendo esse link entre o ID do cliente com o ID de títulos. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui. Vou fazer uma junção para colocar esse nome numa junção. Depois eu vou acertar isso aqui. Mas primeiro eu vou fazer uma junção. Vou parar a aplicação. Ctrl C, Ctrl V, copio o botão, BTN junção. Aqui dentro vou colocar um código. Dei 2 cliques no BTN junção. Então eu coloquei esse código aqui no clique do botão junção. Aqui eu estou pegando apenas esse data table, passando para essa variável, para poder usar aqui no link. Isso daqui nós ainda não falamos, mas é a linguagem link, que é uma linguagem dentro do VBNet. Está sendo feita uma junção da tabela clientes com a tabela títulos. Então ele vai percorrer cada linha desse data table aqui. Aqui está convertendo para o enumerable, porque o link precisa de um tipo enumerable. E aí vai fazer a junção através do quê? Através do ID. O ID do cliente com o ID que está no título, que também é o ID do cliente, só que na tabela título. Aí onde encontrar,
essa relação, vai criar um novo registro. Esse novo registro vai ter estas propriedades, um novo objeto, na verdade. Então, onde encontrar essa relação entre as duas tabelas, ele vai criar um novo objeto. Esse novo objeto vai ter o ID, o nome. Veja que todos os valores estão sendo pegos da tabela título, menos o nome que está sendo pego da tabela nome, do data table. E por que eu faço essa conversão aqui para list? Porque aqui, ó, eu estou colocando esse resultado, o resultado dessa junção, no DataGrid View. E a propriedade Data Source não aceita um IEnumerable, mas ele aceita um list. Por isso essa conversão. Eu executo e aqui eu tenho a junção, tenho os nomes, os títulos com os nomes, diferente daqui que está sem o nome. Na junção já tem o nome. Só que quando a gente for atualizar esses títulos, não dá para atualizar por aqui. Vamos ver se dá. Eu vou aqui no final, vou pegar esse último título aqui, ó, 132, do cliente 132, 1612. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui para títulos. Se eu for aqui no final, ele continua igual. Ele não mudou. Se eu voltar aqui, ele continua igual e não fez atualização. Se eu for aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele atualizou. Se eu for na junção, ele está 1, 2, 3, 4, 5. Então, por quê? Porque aqui é um data table, aqui é um data table, e aqui não é. Esses dois data table, eles estão incorporados em um dataset. Por isso eu consigo atualizar e a atualização dele vai valer para o dataset, não é no DataGrid. Aqui só vai atualizar no DataGrid, na junção. Isso a gente vai ver melhor para frente. Por enquanto, nós vamos parar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.